É com muito prazer que estamos aqui hoje com o nosso amigo e referência no mercado imobiliário, Dr. Geraldo Vasconcelos, pioneiro aqui em Brasília, e seu filho, Leonardo, que a gente vai bater um papo aqui sobre o mercado imobiliário da capital federal. Aí, doutor Geraldo, muito prazer senhor receber aqui na sua empresa, o Léo também. A gente já se conhece, bom, eu desde menino, né? O senhor tem uma família toda no mercado imobiliário, que a gente tem a oportunidade de conviver no dia a dia, profissional e também de amizade, né? E eu gostaria de escutar o senhor aqui. Como é que o senhor começou no mercado? Como é que o senhor chegou em Brasília? Conta um pouco da sua história para a gente. Eu não comecei nisso, não. É porque eu sou um andarilho, né? Mas eu entrei no ramo de imóveis porque os negócios que eu tive, eu nunca fechei uma empresa na minha vida. Todas as empresas que eu fundei foram de sucesso. Mas quando os negócios às vezes não estão bem, a gente tenta passar para frente, mas nunca fechar na minha mão. Não fecha. Nunca fechou. Então, eu tenho aquela política de cigano, de judeu, de fazer negócios. Escambo, troca. Então, quando eu fui vender a minha editora, recebi o horror de terreno no setor gráfico. E construímos lá a sede da Horizonte Editora, Gráfico Horizonte. Então, eu entrei em ramo de imóveis assim. Eu peguei a concessionária da Fiat, Taguatinga. Foi uma luta para eu conseguir. Por fim, a Fiat me deu a concessão. Mas, naquele tempo, as fabricantes de automóveis financiavam a longo prazo. Justamente quando eu peguei, pararam de financiar. Eu tinha que ter o capital. Aí eu fui no banco do Banorte, um amigo meu gerente, te dou o que você quiser. Fiz a conta do juro, com esse juro eu vou abrir e fechar. E tomei uma decisão. Vender a concessionária. Conclusão. Fechei o negócio, recebi. Taguatinga, setor gráfico, da Sul. E assim, a minha vida foi assim, de trocar uma vida de judeu e trocar negócio por negócio, fazer escambo, né? A vida de vendedor. Hein? De vendedor, né? Até hoje nós aqui, ninguém está uma parada do Léo. Eu não quero comprar, mas o que você tem? Então, aí vai e vende para outro. É a Catia. Então, a vida é assim. Doutor Geraldo, e aí o senhor pegou, eu acho que eu lembro daqueles imóveis do senhor do SIG, não tinha nem o sudoeste, era um mato danado. E o senhor já tinha enxergado um potencial lá E hoje, eu me perco, chego lá no centro. Só sei que tinha um tribunal ali na esquina, e aqueles terrenos tudo era meu. O senhor comprou Eu antes do comprei o Correio seguinte, Brasiliense para lá? eu fui na Terra Cap comprar um terreno. Porque tem licitação naquele tempo, você chegar no balcão e comprava. Eu comprei vários ali. E vendi por preço milionário depois. Até hoje, aquilo lá ninguém reconhece, mas não é o setor gráfico. O senhor, como expert, o senhor enxergou ali as oportunidades. Eu comprava na Terra Cap, a prazo. Construí o prédio da gráfica. Eu construí um prédio, indústria gráfica. Lá eu fundei um jornal, Diário de Brasília. Diário de Brasília, exatamente. Tinha máquinas rotativas, essas máquinas do Correio Brasiliense. E assim, a minha vida é sempre... Diário de Brasília que o Wilson Pedrosa trabalhou com o senhor? Foi. Eu lembro. Eu vendi um imóvel para o Wilson Pedrosa. Hein? Eu vendi um imóvel
pro saudoso Wilson Pedrosa. E Alexandre? Não, era aqui no... Era dele, na verdade. No Empire Center, ali no setor bancário sul. Ele tinha, na época, o Mino, né? O filho dele Mino trabalhava Pedrosa. com ele. Era Free Press, o nome da empresa dele. Free Press. Free Mino Press. Pedrosa. Isso. E tem o outro que está morando em Alexandria. Não conheço. Então, o Wilson é uma figuraça. É o Pedrosa. É o Luiz Pedrosa, filho. Um calvo, né? Candidato a vereador agora. Ah, você está falando filho, né? Não, na verdade, eu não Ele conheço. morreu, Wilson. O Wilson morreu. Era muito meu amigo. Saí lá de casa, a mulher dele. Muito meu amigo. E ele era o diretor industrial do Diário de Brasília. Tem até uns exemplares aí, agora eu vou te dar um. Tá bom, eu vou moldurar lá. Eu gosto muito da história. O senhor tem muita matéria-prima aí para a gente conhecer. Então, Geraldo, e o senhor lá no Hotel Nacional, eu me lembro, o senhor sempre teve um atendimento diferenciado. Eu lembro que tinha o seu famoso cappuccino, né, tomar um cappuccino. Eu nem sabia o que era cappuccino, doutor Geraldo. Naquele tempo eu já dava cappuccino Eu lá acho que no o senhor que introduziu o cappuccino aqui no Brasil hoje. Até aqui é cappuccino com tapioca. É. Eu digo sempre para os meus filhos, não estou com alta ilusão. Eu nasci para vencer. Todas as batalhas eu venci. Nos negócios. Né? E ontem eu fiz uma reunião aqui e pedi aos funcionários para nunca pronunciar essa palavra. Eu sou pobre. Não existe pobre, rapaz. Deus te deu a cabeça para você pensar em dirigir. Isso aqui é uma riqueza que a gente tem. Não fala que é pobre. E o pessoal da crise está impressionado ontem aqui. Porque meu pai dizia, pobre é o cão. E meu pai foi milionário, mas depois perdeu tudo numa crise no algodão, coisa lá do Ceará. Então a vida é assim. Você passa por períodos, supera, e eu gosto muito de mim. Isso é boa autoestima e repasso isso para os meus filhos. Que eles são tão importantes, serão tão vitoriosos como o pai dele foi. Amém. Amém. Esse aqui, briga com ele. O Léo é um craque. Tá com a corda toda. Conta aí, Léo, o que teu pai, qual é o exemplo que você lembra do teu pai no dia a dia? Cara, é muito bacana crescer numa família onde nós trabalhamos todos juntos, né? E no meu caso, principalmente pela diferença de idade, porque a diferença de idade é muito grande. Você vê, meu pai, mês que vem, está fazendo 91 anos. Eu tenho 41 anos, então é 50 anos. Semana que vem, Léo, semana que vem. 50 anos mais velho que eu. E meus irmãos que trabalham comigo aqui, todos também na casa acima dos seus 60 anos. Então você tem uma diversidade de histórias, uma diversidade de cabeças e de ideias muito diferentes, né? Mas o que sempre me marcou no nosso crescimento foi a forma como o meu pai agia com as outras pessoas, né? Sempre com transparência, sempre com honestidade, sempre sendo muito claro naquilo que havia sido combinado, né? Mesmo que isso fosse trazer algum tipo de prejuízo, uma vez que você tem ali apertado a mão, né, fio do bigode, como a gente fala, tem que cumprir. Se você calculou errado, o problema é seu, você tem que cumprir, né? E uma coisa que eu lembro muito era que a nossa empresa tem o nosso sobrenome. E hoje eu tenho a felicidade de dirigir essa empresa. E tem gente que fala assim, você pegou tudo pronto, Foi fácil, né? Cara, você dar continuidade para uma empresa de praticamente 50 anos, talvez seja muito mais difícil do que você botar uma empresa do zero, né? Porque você tem uma série de responsabilidades que você tem que dar continuidade.
Mas meu pai tinha uma flanela que ele sempre deixava ali perto da nossa logomarca. E ele brincava com a gente que era assim, ó, você tem que pegar essa flanela aqui todo dia e passar nesse nome, No Miguel Vasconcelos. porque isso aqui é tudo que você tem. Dinheiro vai e volta, amigo vai e volta, vai, né? Às vezes não volta. É o nome. Agora, o seu nome, o seu maior patrimônio está aqui. E ele era rapazinho quando eu falei isso. Com esse nome limpo, você vai poder sempre entrar de cabeça erguida em qualquer lugar que você estiver. Então, passe essa flanela todos os dias, porque são O Aguiar Vasconcelos. 50 anos para construir em 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Uma decisão errada prejudicar. que você toma, você joga tudo no ralo, né? Então, eu diria que esse aí foi um dos maiores aprendizados para a gente tocar hoje a Aguiar Vasconcelos da forma como ele nos ensinou, que é respeitando sempre o colega, né? Hoje, você sabe disso, a gente tem esse problema no mercado imobiliário, que é o desrespeito entre colegas. Mas isso é uma máxima aqui na empresa, de respeito aos colegas. Se eu vejo alguém anunciando, mesmo sabendo quem é o dono, conhecendo, a gente procura o parceiro, porque nós estamos no mercado há 42 anos e o que eu estou aqui pensando é nos próximos 42. Então, quando eu penso nos próximos 42, eu não posso pensar em um negócio só. Eu tenho que pensar na perpetuidade desses negócios, em parceria com os colegas, dividindo para somar. Exatamente. Quanto mais a gente dividir, mais a gente vai somar, porque mais negócios nós vamos fazer. Então, eu diria que essa é uma que foi incutida na gente desde criança. E, Léo, você começou a trabalhar com quantos anos, seu pai? Fred, eu nunca me lembro de ter trabalhado em outro lugar que não seja aqui, e sempre me lembro de vir com meu pai à empresa, mesmo muito pequeno, na época do Hotel Nacional. Tem uma coisa que eu me recordo, você lembra que lá eram 3 andares? Lembro. A sala do meu pai era no andar de cima, eu pequeno ainda tinha os bonequinhos de comandos em ação, você tinha paraquedas e tal, eu ia lá de cima, jogava lá, ia lá embaixo, mas você estava sempre dentro daquele ambiente, né, de trabalho. E, cara, não sei te precisar assim, com que idade eu comecei, mas sempre que eu, já mais adolescente, terminava a aula, na parte da tarde, eu vinha aqui e ficava muitas vezes sentado na mesa, no ambiente, ouvindo, vendo, meio que aprendendo por osmose ali, a reação das pessoas, né? As pessoas com quem ele tratava, a reação das pessoas, a reação dele, como que eram as negociações. Então, isso desde muito pequeno. E esses dias eu estava me lembrando, esses dias me perguntaram qual foi o primeiro imóvel que você vendeu. Eu ia te perguntar isso. E eu me lembro que o primeiro imóvel que eu vendi, eu estava na 6ª série. Tá o quê? Na 6ª série. Eu fui para o almoço, eu estava na escola americana, né? E aí lá você almoçava na escola. Então fui para o almoço, logo depois do almoço era a aula com a professora, Dona Cecília. Inclusive era uma amiga dos meus pais, da família. E aí eu entrei na sala e ela estava com um classificado de jornal aberto em cima da mesa. Eu entrei lá e falei, conheço tudo de classificado. Aí perguntei para ela, o que a senhora está procurando? Tá? Posso ajudar em alguma coisa? Não, estou procurando a casa. Eu falei, não, então calma aí que eu vou chegar em casa, eu vou falar com meu pai e com a minha irmã e eles vão ligar para você para fazer o atendimento e ver o que a gente pode ajudar. E acabou que a gente vendeu para ela uma casa naquele 29 do Lago Sul. E isso na 6ª série. Agora eu É danadinho, cara. Eu não sabia que você estava esperto assim. Ô, Geraldo, eu acho que só está faltando ele detalhar mais. Ele não esperou terminar a aula. Ele deve ter pedido para ligar para o senhor no intervalo. Ele deve ter pedido para ligar para o senhor no intervalo. Pode ser. Ele não esperou terminar a aula, não. Pode é modéstia do Leonardo. No intervalo, pai. No intervalo. Ele não esperou chegar em casa para almoçar, não. Ele antecipou logo, ele soube da notícia e já ligou para o senhor. Mas só não vou te falar que eu liguei antes, porque naquela época eu acho que não tinha celular. Mas olha, eu estou feliz,
Nós temos uma equipe coordenada. O Léo é o mais novo. É formado em engenharia, né? Engenheiro elétrico. A Marisa é advogada, a Cláudia é advogada. Então, os contratos aqui, tudo passa por um pente fino, e entrega ao cliente, na maior garantia, todos os negócios. É bom ter profissionais competentes no corpo dirigente da empresa. E ainda mais advogado, porque você vendeu um imóvel, depois ele está encrencado, depois está na justiça. Nunca aconteceu aqui. A gente escoa tudo direitinho, espreme todas as possibilidades e a assistência jurídica que é nosso forte. Então, aqui está tudo bem encaminhado. É a Marisa e Cláudia aqui, e o Léo e o Edivaldo. O Edivaldo agora está nos Estados Unidos, mas ele é sócio aqui, tem mando, entendeu? Ele está lá, mas ele está aqui, dá palpite, dá conselho, ele é muito esclarecedor. Então, eu tenho filhos maravilhosos, competentes, não tenho a menor preocupação aqui com a empresa. Pois, Geraldo, então foram eles que te ajudaram a fazer a transição para a administração de imóveis? Porque eu me lembro, há muitos anos atrás, lá nas Priscas Eras, falava, doutor Geraldo, o senhor mexe com aluguel, administração? Ele falou, não, só venda. O senhor era muito focado. Era, porque aluguel não é fácil, não. Sim. Porque você entrega a casa de uma pessoa para outra, com a garantia de que ele vai receber o aluguel. Então você tem que fazer um cadastro. Nunca deu problema aqui. As pessoas que alugam recebem isso. E qualquer coisa entra minha filha advogada para mediar algum desacordo, alguma Divergência. divergência. Ah, legal. Então, eu acho que a empresa aqui está bem entregue. Eu posso fazer 100 anos, eu estou com 91. Daqui a 9 anos eu faço 100. Aí é que eu vou pedir licença para me afastar um pouco. Tá certo. Depois que eu fizer 100 anos. Né? Tem que aprovar essa Deixa eu licença. te falar, né? ele falou que ele não tem preocupação nenhuma, não, mas essa semana aqui já é a segunda vez que ele vem. Então acho que ele está meio preocupado. Doutor Geraldo, quando o senhor veio para Brasília, o senhor chegou aqui, o senhor tinha uma lenda aí, que todo mundo que é da cidade, o senhor empregava aqui, arrumava emprego na sua cidade natal? Procede isso? Diz que chegava na gráfica do senhor, era todo mundo cearense. Ah, sim. É uma cerveja. Você está falando isso porque existe um folclore da empresa, da Unato conhece. Eu estava demitindo uma secretária. Não é folclore, não. Estava demitindo uma secretária. Aí eu tenho essa mania, você está vendo essa ficha aqui? Aquela ali. É para dizer de onde o cara é. Já preencheram minha ficha? Preenchendo. Cadê? Aqui, guardado. Aí eu vou dar o livro. Então, existia um folclore dos filhos aí. Eu estava admitindo uma secretária. E eu tenho mania de perguntar, isso que eu estou perguntando aí, onde nasceu, qual é a cidade, data de nascimento, o pai de onde, Minas, de acordo com o sobrenome da pessoa, eu sei que ele é do Nordeste. Enfim, eu tenho essa pesquisa diária. Então, quando a pessoa é do Nordeste, nós temos a mania de querer proteger. Um lugar que teve muita fome, E eu tinha uma moça lá na gráfica, que ela, se eu errar, você me corrija. Eu admiti a moça para ser
secretária, auxiliar de escritório. E aí, numa fase lá, vieram me reclamar que a moça não batia a máquina. Você vai rir agora. Que a moça não sabia escrever a máquina. Olha a minha resposta. Ah, meu filho, ela tem uma letra tão redondinha. Falei que tinha uma letra Tem boa. uma letra tão... Como se ela substituísse a máquina. Meu pai já me É contou porque ela isso. era cearense. E eu queria defender essa gente. E até hoje meus filhos me exploram. Ô, meu filho, ela tem uma letra redondinha. Porque eu queria proteger que ela era lá do Ceará. Essas histórias de... Comunidade grande, né? Que o senhor protegeu, né? O senhor protegeu muito cearense, né, doutor Geraldo? Ah, sim. Até hoje. Nordestino. É. Nordestino. Aí o senhor chegou em Brasília, doutor Geraldo, teve diário, o senhor vendeu, se dedicou a Aguiar de Vasconcelos. O senhor fundou a Aguiar de Vasconcelos. Como que foi isso aí? Ah, sim. Nós tínhamos um escritório internacional aí na loja. E aí tinha alguém lá que me procurou para vender uma sala, um negócio. Aí eu comecei. O senhor se encantou. E mercado imobiliário é lugar de gente feliz, né, doutor Geraldo? É lugar de gente feliz, É né? lugar de gente doido. Tem que ser um pouco doido mesmo, né? A gente mexe com Só que é doido que emoção, né? não sai de lá mais nunca. É verdade. Isso é apaixonante. Eu te confesso a você que eu não gostava, não. Não. Aprendi a gostar, hoje em dia eu amo. Não me vejo fazendo outra coisa. Porque eu era tímido, né? Eu era mais fechado. Então isso era mais... Ajudou, né? Claro. Ele era mais calado. Eu lembro que eu sou 10 anos mais velho que você. Eu lembro quem ficava à frente mais era Edivaldo, né? Aí você era mais novo. Ficava... Ele está nos Estados Unidos, da Pitaco. Mas quis, né, também, né? Fui fazendo, desenvolvendo para isso, forçando. O dia a dia aqui da empresa. O dia a dia ele acompanha. Até essa distribuição de livro aqui. Isso é bom. Ele acompanha, dá ideia. Ele sempre está em contato com meu pai, lá, Edivaldo. Doutor Geraldo Vasconcelos, transformando o impossível em possível. Qual é o conselho que o senhor dá hoje a todo aquele que quer ingressar no mercado imobiliário? O conselho que eu dou é que essa pessoa se dedique com toda atenção. É um mercado vasto, rico, inesgotável. Existe a máxima do conselho, um nome. Tem um nome e tem a palavra. Se você conversa com o cliente, você dá a sua palavra, essa palavra deve ser lei. Se você reservou um imóvel para ele, mantenha a reserva. Se for para venda ou para aluguel. O respeito dessas relações é fundamental também para o sucesso do negócio. E a delicadeza faz parte. Não é que você encontrou hoje, vendeu, não vendeu, esqueceu ele. Não. Anote na sua agenda. Se possível, anote a data de aniversário. Que a pessoa fica tão feliz quando recebe um cumprimento. E tem pessoas por aí que não recebem quase ninguém. Então, o conselho que eu dou é esse. Faça relação. Relações com as pessoas. Mas não é chamar para um cafezinho hoje, é manter essa relação. Se você tentou vender e não vendeu, daí 2 meses você já comprou, ótimo, parabéns, tal. Eu estou aqui, qualquer coisa que o senhor precisar. Às vezes acontece que o cara resolve revender aquilo e te procura. Tenho dito? Dito. Muito obrigado pela experiência. Eu acho que o senhor está corretíssimo. Acho não, tenho certeza. Hein? Tenho certeza. Tem que a pessoa ser simpática, atencioso e não esquecer a pessoa. Ele diz, como é que tem gente que assim, doutor Geraldo, o senhor tem uma memória? Não tem. Tem uma anotação no computador. Como é que eu vou ter memória para cumprimentar amanhã lá em casa, meu filho sabe. Eu tomo café e vou para o escritório de casa.
só fazendo manutenção de amizade, que eu chamo. É uma manutenção de amizade. Importantíssimo. E eu não canso, os caras sabem, né? Muito obrigado, doutor Geraldo, Léo, por esse momento. E, pessoal, fiquem de olho aí que nos próximos nós traremos outras histórias do mercado imobiliário. Não sei se tão interessantes quanto a doutor Geraldo, mas a gente promete se esforçar. Obrigado. Valeu. Valeu.